Olá, amados irmãos, paz seja com todos vocês. Que bom que você está aqui, que você abriu seu coração, decidiu estar conosco nesse período de jejum, oração, em prol das causas do reino de Deus. Estamos aqui dando início hoje no treinamento, para o nosso projeto evangelístico, que durará durante 2 meses aqui na Igreja de Deus do Sítio Cercado. Deixa eu me apresentar primeiro, sou o pastor Marco Aurélio, e estou à frente da obra de Deus aqui nessa pequena porção da noiva do Senhor no Sítio Cercado. Nós estamos dando início então a esse projeto evangelístico e toda a igreja estará unida, estará envolvida durante esses próximos 2 meses, a começar de amanhã, em estabelecer a vontade de Deus para as nossas vidas, cumprir a missão que é ir e fazer discípulos. Permita-me uma palavra de oração. Paizinho Santo e querido, eu quero te agradecer por esse tempo, quero te agradecer por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Obrigado, Senhor, por nos escolher, Pai, para ir em busca dos nossos irmãos, dos filhos da paz, aqueles que necessitam, Senhor, conhecer o Teu nome, conhecer o Teu poder, saber que Tu está ressurreto. Sim, o Senhor está vivo, o Senhor ressuscitou. E está, Senhor, ansioso pelos Seus filhos para reunir a família, sua família, a família da paz. Pai, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, gera em nós, gera na Tua igreja, Senhor, o amor pelas pessoas. Gera na Tua igreja, Senhor, o desejo de encontrar, de salvar, de levar a palavra da fé, o nome santo de Jesus aos corações dos nossos irmãos, Pai. Que nós sejamos cada vez mais apaixonados uns pelos outros, Senhor, para que o mundo saiba que o Senhor nos enviou e que o Senhor está vivo. É no nome de Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém, amém e amém. Quantas pessoas que você conhece que não tem paz, que não experimentaram a paz? Não a paz como o mundo dá, mas a paz de Jesus. Uma paz que excede o entendimento, uma paz no meio da tribulação. A palavra de Deus fala que Jesus é o príncipe da paz. A paz é uma pessoa, a paz não é falta de guerra, de tribulação, mas a paz é uma pessoa, e nós precisamos ter um relacionamento com a paz, um relacionamento com Jesus Cristo, nosso Senhor. E nós sabemos que muitas pessoas do nosso convívio, elas precisam experimentar dessa paz que um dia nós conhecemos. Vocês conhecem pessoas que precisam encontrar a paz? Então, esse é o nosso desafio, é levar a paz de Cristo às pessoas, aos irmãos, aqueles que ganharam o nosso coração, que conquistaram nossos corações, parentes, amigos, profissionais, aqueles que trabalham conosco, aqueles que passam na história de nossas vidas, como o irmão da panificadora, como o motorista do Uber, aqueles que o Senhor envia para estar na história de nossas vidas, às vezes diariamente, que a gente vê todos os dias, e a gente ainda não falou desse amor de Jesus, e como Ele trabalhou nas nossas vidas, nosso desafio é esse, é levar a paz, a missão que Ele nos deu, ir de fazer discípulos, ensinando a eles tudo o que nós aprendemos de Cristo Jesus. E você tem um desafio então, meu irmão, minha irmã, é encontrar um filho da paz. Mas por que esse termo filho da paz, Para isso a gente precisa entender melhor o que é esse projeto, o que é a Casa de Paz. A Casa de Paz, na verdade, é um projeto que no mundo todo já uma estratégia de Deus para ganhar as pessoas que no mundo todo já foi colocado em prática. Na verdade, essa estratégia, ela é bíblica. Foi o próprio Senhor Jesus que disse para que nós saiamos de dois em dois, para ir levar o testemunho da ressurreição de Cristo às pessoas, Mas o texto base, o texto que a gente toma como base é a ordem, do Senhor, do nosso dono, aquele que nos comprou. Está escrito lá em Lucas, no capítulo 10, versículo 5 e versículo 6.
que diz o seguinte: quando entrarem em alguma casa, digam, paz a essa casa. E se ali houver um filho da paz, a sua paz repousará sobre essa pessoa. E se ali não estiver um filho da paz, alguém que seja digno dessa paz, essa paz retorna para você. Então, nós estamos realmente indo à caça dos filhos da paz. Entenda que a palavra de Deus fala assim: vão até um lugar, encontrem um filho da paz. Às vezes essas pessoas nem sabem que são filhos da paz. Mas se a gente encontrar ela, quando nós proclamarmos a paz do Senhor, essa paz repousará sobre ela, sobre esse lugar. E ela se identificará como um filho da paz. E será também um propagador de paz pelas outras pessoas, né? Então a gente vai verdadeiramente uma caça ao tesouro, porque essas pessoas são tesouros de Deus escondidas, que estão longe e precisam retornar para o seu Senhor, né? E quando nós entrarmos nessa casa, então nós proclamaremos a paz do Senhor. Qual é a estratégia que nós vamos usar? Nós vamos usar a estratégia como o Senhor indicou, irmos de 2 em 2 pessoas. Mas nada impede que se for num ambiente, por exemplo, do teu trabalho, você esteja só você com o seu companheiro de serviço, sabe? A ideia é que nós vamos de 2 em 2. Pessoas que você mesmo vai escolher, que você tem afinidade e que você possa levar a palavra de Deus, ser intencional na busca das pessoas. Durante esses próximos 2 meses, nós seremos intencionais. A igreja, ela vai à caça. Ela tem a intenção de encontrar esses filhos da paz. Nós estamos pedindo em oração que o Senhor gere nos nossos corações o desejo, o amor para encontrar esses filhos da paz. E você pode ter certeza que o próprio Espírito de Deus, o próprio Senhor, vai atrair essas pessoas até vocês. Porque às vezes a gente tem dúvida para qual lugar que a gente vai, em que pessoa nós vamos abordar, como iremos abordar, mas na experiência eu posso te dizer que muitas vezes é só você colocar o seu coração à disposição de ganhar pessoas e você vai perceber que o Senhor mesmo atrai essas pessoas, pessoas que às vezes faz tempo que você não conversa com ela vai vir perguntar de você, vai vir te abordar, ela vai vir te procurar e você vai entender que esse é um filho da paz, que é um tesouro do Senhor que ele quer encontrar, que ele quer reunir, é a dracma perdida, né? Então, nós vamos enviaremos de 2 em 2, né? Que vocês mesmos escolherão entre vocês, seus companheiros, pode ser marido, mulher, pode ser irmãos de sangue, irmãos da fé, de preferência que vá de 2 em 2, né? Que vocês mesmos escolherão quem são as suas duplas, né? E sairemos à caça dos filhos da paz. Como nós vamos identificar quem são esses filhos da paz, né? Se alguém abrir a sua casa, a Bíblia é bem claro, vocês vão chegar em um lugar, em um ambiente, quando a gente fala abrir a sua casa, é abrir o seu coração para receber o Evangelho, receber uma oração, você vai identificar que esse é um filho da paz. Porque aqueles que são filho da paz abrem-se para receber a mensagem do Pai Eterno, né? Mas o que nós fazemos quando nós estivermos lá, nós encontrarmos uma casa, ou quando alguém que nós abordarmos, ele for receptivo para ouvir a palavra da paz? Você simplesmente vai orar pela essa pessoa. Você vai perguntar qual é a necessidade, se ela tem alguma necessidade. E aqui eu posso te listar algumas necessidades que geralmente as pessoas possuem, dificuldades na sua vida, que precisam de uma intervenção divina. Então, às vezes você vai perguntar se ela tem ou tem algum problema de saúde na sua casa que precisa da oração. Você vai dizer que a igreja, nós estamos numa campanha de evangelismo e nós vamos estar reunidos em oração, em prol essas pessoas, né?
que tem necessidade de uma intervenção espiritual, de um milagre de Deus, e daí você vai pegar, anotar, se é bom que anote para não esquecer o pedido de oração dessa pessoa, você vai orar por ela, mas posteriormente trará esse pedido de oração à igreja para que nós possamos estar em campanha de oração por essas pessoas, pelo milagre do Senhor estabelecendo. Você vai orar pela pessoa, vai orar pela causa da pessoa, pode ser por dinheiro, pela questão financeira dela, relacionamento, saúde, abertura de porta de emprego, às vezes, muitas vezes, alguns problemas espirituais que a pessoa pode ter também, insônia, você vai identificar, elas vão te abrir o coração a você, e você vai orar, repreendendo, clamando o amor, a misericórdia, o milagre de Deus, e a gente vai ver a mão do Senhor agindo. Essa é a estratégia, reunir as pessoas simplesmente para orar por elas. Né? Estabelecer a paz, né? Vai abordar as pessoas perguntando sobre as necessidades, se precisa de oração, e nós vamos orar por elas. Durante a campanha, a ideia é pedir para a pessoa a possibilidade da gente encontrar ela por 8 vezes, 8 oportunidades. Essa abordagem já é a primeira. Mas a gente pode pedir para ela, senhora, a necessidade de nós nos encontrarmos para continuar esse período de oração. E a ideia do projeto é que nós nos encontramos uma vez por semana com essa pessoa, na sua casa, ou no seu trabalho, ou no ambiente onde que você possa falar sobre a palavra de Deus. A ideia é que seja uma vez por semana, mas existem pessoas tão sedentas, e eu já observei como experiência isso, que elas querem que a partir daquele momento, todo dia, você esteja conversando com elas sobre as coisas de Deus. Então pode ser 8 encontros, ao invés de ser 8 semanas. E assim você vai ter estabelecido, ancorado a presença de Deus no coração dessas pessoas. Essa é a estratégia. Vamos orar pelas necessidades delas, vamos orar por elas. Uma das coisas que tem que ficar no teu coração, você como portador da paz, você como agente da paz, como pacificador, é que realmente você ore por essas pessoas, apresente ela diante do Senhor. Creia isso. Abra seu coração e participe desse projeto. Abra seu coração, participe desse projeto. Nós precisamos, o reino dos céus conta contigo. Tá? Nos outros vídeos vou dar mais detalhes sobre estratégias de abordagem, sobre o material que nós vamos disponibilizar para você que deseja fazer parte desse projeto. Obrigado, meu irmão. Que a paz do Senhor esteja contigo e com os seus.